Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassou o mandato do deputado federal Silas Câmara por fraude nas eleições de 2022. E com a cassação, o deputado federal Adail Filho, do mesmo partido de Silas, também perde o mandato. A gente vai chamar o Lucas Mota ao vivo com os detalhes, dessa notícia, que foi o que mais se comentou no dia de hoje, pelo menos aqui no Amazonas. Lucas, comenta aí pra gente o que disse o Silas. Ele já se manifestou, vai recorrer da decisão. Como que está a situação? Boa noite para você. Olá, Rose. Boa noite para você, para o Alex e uma boa noite muito especial também para quem nos acompanha. Respondendo de forma bem direta a sua pergunta, Rose, já houve manifestação, sim, do deputado Silas e ele disse que deve recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Para a gente contextualizar, para você que está nos acompanhando a partir de agora, por 4-2, o deputado federal Silas Câmara teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE-AM. De acordo com o entendimento da Corte, houve a captação e o uso de recursos ilícitos, ou seja, uma espécie de aplicação, de desvio de função de alguns dos valores que eram destinados para a campanha de 2022, mais especificamente falando em valores que seriam destinados ao freteamento de aviões durante a campanha e a ida do então, naquela época, além, é claro, de deputado, mas candidato também a municípios do interior aqui do Amazonas. Com essa determinação, esse entendimento da Corte, o mandato dele acaba sendo cassado. Isso também pode prejudicar Adail Filho, também deputado federal, porque eles são do mesmo partido. E sem os votos do deputado Silas, não haveria o coeficiente eleitoral suficiente para que houvesse também a eleição de Adail Filho. Só que existe todo um porém nessa história, apesar da determinação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ainda cabe recurso, ou seja, ainda existe uma chance do deputado Silas e, por consequência, do deputado Adail se manterem em seus cargos. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral pode analisar esse caso e reverter esse julgamento, dar uma outra determinação. E esse é o posicionamento do deputado Silas, que enquanto não há a apreciação final, ou seja, enquanto o TSE não aprecia, não julga esse caso, continua com as suas funções parlamentares, assim como é o caso de Adail Filho. Mas, se a gente realmente chegar a essa fase final de cassação de ambos os parlamentares, nós temos dois nomes diretos para assumir os cargos. Aí a gente falaria do Pauderney, que já assumiu, já que o deputado Fausto Júnior saiu do parlamento para assumir uma secretaria no governo estadual aqui do Amazonas, e de Alfredo Nascimento. Como o Pauderney acabou saindo, quem acaba assumindo já essa vaga é o delegado Pablo. Por enquanto, ainda não existe nenhuma data para que esse recurso ele realmente chegue ao TSE, ao Supremo Tribunal Eleitoral, e a gente deve acompanhar quais devem ser os novos capítulos dessa história, lembrando que não é de agora, porque desde o ano passado a gente vem trazendo essa votação que foi paralisada em um determinado momento, voltou agora e teve como resultado a cassação do deputado Silas Câmara. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lucas, pela informação. Agora, inclusive, deve caminhar mais depressa, A gente vê que a situação chegou ao limite no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e esse recurso que vai ser impetrado no TSE já deve estar em andamento. Inclusive, a gente tem informação de que Silas Câmara contratou o escritório da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a Guiomar Mendes, e que o advogado Sérgio Bermudes vai assumir esse caso. Então, deve ser bastante acirrado. A gente tem um nome importante, um nome ligado, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral, participando desse esquema de defesa, e a gente precisa analisar toda essa cortina. Caso Silas vença, nada feito, tudo continua como está, ele permanece no cargo e Adail também não é comprometido. Caso ele perca, Adail também é afetado e isso, claro, vai mexer completamente
com a nossa situação. Já pensou a gente perder 2 deputados federais e ganhar 2 deputados federais já em último ano de mandato, não é? Pois é, e lembrando que como é agora ao TSE, né, que ele vai recorrer, a coisa é uma outra instância, pode vir uma decisão totalmente diferente da que a gente viu aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E Silas Câmara é um político já de muita experiência em Brasília, concorre, aliás, percorre muito bem os corredores de Brasília e conhece todo o povo ali no TSE também, portanto, ele pode sim reverter essa situação, né? Não é nada muito difícil para ele. Daí pela filho articulação. Também, exatamente, mas aí vai ter que ter uma votação colegiada e assim uma decisão a gente vai ter que acompanhar, até porque a gente tem esses nomes aí que estão à espera. O nome de Alfredo Nascimento, muito interessado nessa vaga também, o próprio delegado Pablo, que pode vir a ser um dos que assumem uma cadeira ali no Congresso Nacional se os dois perderem os mandatos. Então tem muita gente interessada aí nesse jogo político. E só para lembrar, Silas Câmara, líder da bancada evangélica no Congresso. A gente vai acompanhar o que vai acontecer com a vida política dele. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.